Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana E eu sou o Luiz. e nós somos os Brasileiros ao Mundo. A gente tá cruzando todo o Canadá de carro e finalmente a gente chegou em Yukon. Então, se você não quer perder nada por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho que tem vários vídeos toda semana. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @brasileiros ao mundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real para vocês. Hoje a gente tá aqui em Whitehorse. A gente finalmente chegou em Yukon, nos territórios nortes. E a gente encontrou uma brasileira por aqui, a Lily. E ela topou conversar com a gente, contar um pouquinho da trajetória dela até aqui. E também falar um pouco sobre a cidade, porque nada melhor do que falar com alguém que mora por aqui há 3 anos pra explicar pra gente sobre a cidade. Então, com vocês, Liliane. Obrigado por ter aceitado conversar com a pelo gente, convite. compartilhar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a vida aqui em Whitehorse, compartilhar pro pessoal como que é a vida aqui. A gente queria começar perguntando da onde você é no Brasil, pra galera conhecer da onde você veio, até onde você chegou. Então se apresente pro pessoal. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sou de Brasília, do Gama, em Brasília. Moro em Whitehorse há 3 anos e sou imigrante no Canadá desde 2017, há 6 anos. Acho que acabei de completar, agora em junho eu faço 6 E a anos. Lily veio sozinha pro Canadá, então aí é mais uma inspiração pra galera pra dizer que é possível chegar no Canadá sozinha e conseguir a residência permanente. Não é um caminho fácil, mas vale muito a pena. Eu acho que imigrar foi uma decisão da qual eu nunca me arrependi. Acho que até deveria ter feito antes. E você sempre teve o sonho de morar fora? Sempre foi um objetivo seu ou surgiu foi? do nada? Não era um objetivo meu a princípio. Eu sempre tive vontade de sair do Brasil, de conhecer o mundo. Eu gosto muito de viajar. E em 2010, eu fiz meu primeiro intercâmbio, que foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E eu vim pro Canadá, eu fui pra Vancouver. Uma amiga minha tinha feito um intercâmbio pra Vancouver, eu tinha amado as fotos, as experiências dela. Então eu vim. E a princípio era só mesmo um intercâmbio pra aprender a falar inglês, né? Eu só tinha aquele inglês da escola. Vim pra cá, era pra ficar 3 meses, no final fiquei quase 5, 6 E meses. foi sua primeira viagem internacional? Foi. Olha Foi. lá. Só quando eu voltei pro Brasil em 2010 que eu percebi que eu não me adaptava mais, sabe? Porque eu vi que várias coisas assim que que eu achava que era só coisa de filme ou de série, que aquilo não era real, e que eu vi que era, tipo, segurança, de poder andar com meu celular na mão, poder voltar pra casa sozinha, saindo da boate 3 horas da manhã. Qualidade de vida das pessoas, que era- aproveitarem a vida em si, né? Eu acho que foi quando eu realmente aprendi o que significava qualidade de vida. Olha aí, Quando eu que vim pra bacana. cá. Porque E quantos anos você tinha? eu fiz 26 anos aqui Olha naquela lá. viagem. Inclusive, eu tava na Rock Mountains quando eu fiz 26, no meu Olha. aniversário de 26 anos. E aí eu voltei pro Brasil à época pra assumir concurso público, mas aí começou aquele sentimento dentro de mim de tipo, cara, não tá cabendo mais, mas eu ao mesmo tempo tava conquistando tudo aquilo que eu achava que eu queria à época, né? Eu tinha me formado, tinha passado concurso público, eu tava fazendo mestrado. Tinha uma enfim. carreira pela frente. O padrão né? dos jovens, né? É se formar, passar num concurso, comprar um apartamento, se aposentar e morrer. O Exato. ciclo É o infinito. ciclo. E eu tava com menos de 30 anos já na terceira fase do ciclo, né? Só não aposentar e morrer. Então começou a me vir aquela vontade de não adequação, não, sabe? Mas aí comecei a visitar, viajar para outros lugares do mundo, fui pra Europa. Desse intercâmbio eu voltei namorando um gringo, então fui fazendo mestrado, namorando, viajando. E aí, 2016, eu tive uma situação em Brasília que foi muito trash pra mim. Foi a gota d'água. Assim, a gente já tava em todo um contexto político que já tava bem desestimulador, foi quando veio o golpe, etc. E eu já naquele incômodo de qual é a vida que eu quero pra mim. Como eu já tava na terceira fase do ciclo que você falou, Ana, então, e aí, o que eu quero pra mim? É isso que o Brasil tem pra me oferecer. Pela minha origem familiar, né, eu sempre entendi como um legado de que é minha obrigação, ao máximo que eu puder, ter uma qualidade de vida melhor do que aquela que os meus pais tiveram, que a geração anterior teve, né? Então eu falei, poxa, se eu tenho as oportunidades, eu tenho conhecimento, eu percebi que eu falo a língua, tenho essa oportunidade no Canadá, preciso de imigrante, é um lugar que eu já morei, não é um país que eu tô indo Pela sem primeira vez, sem saber, sabe? Eu sou muito aventureira, mas pelo menos eu tinha essa seguridade. É um lugar que eu sei que a população lida bem com o imigrante. É um né? país de imigrantes, É um né? país de imigrantes. E eu me sentia muito como se eu estivesse em Brasília, que Brasília é aquela coisa, mãe de um lugar, pai do outro, junta, conheceu em Brasília, formou família. Então aqui eu tô vendo pessoas que vêm de um lugar do mundo, outro lugar do mundo, vem pra cá,
faz família. É. Por isso eu me sinto tão confortável Uhum. aqui. bacana. E aí você tomou a decisão de não me sinto mais aqui, vou embora. Sim, e isso eu tinha desde que eu voltei pro Brasil em 2010. E aí você demorou quanto tempo pra 7 realmente anos. vir? 7 anos. 7 anos. Vim em 2016 fazer um visit exploratório, e aí eu fiquei um mês Uhum. em Calgary. E aí, um pouco antes, acho que uma semana antes de eu embarcar pra Calgary, eu vi que eu tinha uma oportunidade de fazer um mestrado em Winnipeg, em Olha Manitoba. só. Então, quando eu vim pra Calgary, eu já tava com essa viagem toda pronta, eu só ia embarcar, só faltava embarcar mesmo, já tava pago. Até aproveitei e voei pra Winnipeg pra conhecer a universidade e tudo mais. Então, eu fiz esse mês em 2016. Em 2017, eu já voltei como imigrante, como estudante. Olha Como estudante. só, Pagando cara. college, Na verdade, a princípio era pra eu fazer um mestrado. mestrado. Aham. Isso. Aí cheguei, fiz o verão. E aí, quando foi setembro no fall, eles subiram a tuition fee em 20%. E aí Nossa. quebrou minhas pernas, que eu fiquei assim, eram 2 anos de curso. Eu tava preparada pra pagar à época $26 mil pros 2 anos. E foi pra 32. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, eu me apavorei. Vou ter que ir embora. É. E pra quem não sabe, estudante internacional paga o valor 3 vezes maior do que quem já tem residência permanente ou quem Isso. é cidadão canadense. É Então, verdade. por isso também que o valor é É, bem Tipo, agressivo, um né? canadense pagaria metade disso. É. Os 20, eu acho que ele não chegaria nem a 20 É um mil os terço, 2 né? anos. Pra quem vem de fora, cada centavo, cada dinheirinho é um valor investido, né? Conversão, É um valor- né? E estudante também, à época, acho que hoje mudou a regra, mas à época só podia trabalhar 20 horas semanais. Ah, é o part-time job. Isso. E tinha o plus de você estar solteira, sozinha, né? Isso. O Era eu que e era ela e Deus. Então, assim, É. ela teria que fazer o dinheiro pra bancar a vida dela morando fora, e estudar, fazer os trabalhos, que também Os deve ser tá puxado, né? É. E por mais que você fale inglês, a gente chega aqui achando que fala fala inglês. A gente tem essa ilusão da nossa vida. E quando você começa a fazer os assignments, quando você começa a ir pras aulas tipo, eu perdendo ponto por matérias que eu já conhecia, porque eu não entendi o que era pra ser feito, como que era pra ser feito. Do tipo, era pra fazer um assignment disso. Ah, beleza, eu fazia. Ah, não, mas você não falou disso que tava no... Até eu entender que eu tinha que olhar o sibling. O siblings é aquela cartinha dizendo como que o trabalho é pra fazer. ser feito. E você tem que atender tudo que tá escrito Os ali. Se requisitos. você não colocar tudo que está escrito ali, você perde muito ponto. Por mais que seu Nossa. trabalho seja bom e que você fale bem das outras coisas, mas você vai perder 10%, 20%, 15% da sua nota, porque você não colocou tal ponto que tá... Cara, nossa, eu lembro que foi? eu ligava pra cá, eu ligava pra minha irmã chorando assim, eu tirei um C de cretino. Mas aí, o desespero, tipo, tô em Winnipeg, o mestrado dobrou o valor, eu não vou conseguir pagar. E agora? Senta e chora, primeiro. Primeiro faz a posição Primeiro. fetal. Primeiro você vai chorar em É. posição fetal, depois você toma um banho e vai pensar, respira. Voltar pro Ai, Brasil não era uma voltar opção. pro Brasil não é uma opção, era a única coisa. Falei, tá, voltar pro Brasil não é uma opção. Quais as opções que eu tenho? Vamos pensar. Aí eu falei, eu posso ficar e me jogar. À época, não sabia. Eu falei, posso ficar e ver o que vai dar. E aí tinha uns amigos meus que estavam se mudando pra Ottawa. E que eles trabalhavam como agentes de universidade, de educação. Inclusive, foi até eles que me ajudaram na inscrição pra esse mestrado. Aí eles, cara, a gente tá indo pra Ottawa, tem Algonquin College, tem esse curso de Early Childhood Education que ainda tem seat. $15 mil um ano. Aí eu falei, cara, eu vou dormir, vou rezar amanhã. Não, só pra situar, você era psicóloga no Brasil, isso. e ela ia pra Ottawa fazer Fazer um um curso. college de Early Childhood Education, que é tipo professora, vai. Educação Educação professora infantil, de creche. De creche. Eu Isso. tava fazendo mestrado em counseling, né? É tipo um... Counseling, essa profissão ela não existe no Brasil, que é o psicólogo que faz ela. É como se fosse um terapeuta. Um Ah, terapeuta. tá. Então eu tava fazendo um mestrado na minha área, e eu, cara, o que eu faço? Aí eu pensei, o que eu queria mais, voltar pro Brasil não era opção. O que eu preciso? Eu falei, eu preciso do Ficar. PR. Eu preciso preciso ficar. É imigrar. Depois que eu Prioridades. imigrar, aí a gente vê o que faz. São as Então, prioridades. Tem que estar com a mente aberta pra vir pro Exato. Canadá, o que a gente sempre fala também. exato. E acho que até esse lance de eu ser solteira foi o que eu fiquei. Qualquer decisão que eu tome, é o você. meu somente que tá na reta, ninguém vai ser prejudicado no processo. Então, eu falei, cara, 1 ano de curso, faço PGWP, quer saber? Vou, porque depois que eu fizer isso aí eu volto pro plano original, que é ser um psicólogo no Canadá. Catei minhas coisas, fui pra Ottawa. Assim, 2 dias eu tava dirigindo um caminhão pra Ottawa. Você levou suas coisas, você foi de caminhão. Foi, juntamos, pagamos um Deus. caminhão, eu e os meus amigos, pagamos um Olha lá. U-Haul. E o Hall foi. E aí fui pagando de caminhoneira. Altas aventuras no Canadá. Tudo pelo PR.
PR. E fui-me embora pra Ottawa. E fiz o curso. Terminou. Terminei, comecei a trabalhar, fiz estágio e aí comecei a fazer voluntário numa creche, porque eu tinha trabalhado em creche antes, mas como psicóloga, não como professora. Então fui fazer voluntário para pegar mais experiência e quando eu me formei, eu fui contratada pela creche onde eu era voluntária. Que bacana. Aqui eles levam muito a sério essa questão de você ser voluntário. Sim. Então, pessoas que fazem trabalhos voluntários em igreja, creche, assistência social, eles valorizam muito Conta isso no muito. seu currículo, né? Eu acho que até também, Luiz, uma forma boa de você ingressar na área que você tem interesse. Exatamente. Então, mesmo que não seja numa ONG, numa igreja, alguma coisa, mas tem uma empresa, poxa, eu sou imigrante, eu não tenho experiência canadense nessa área, eu posso trabalhar como voluntária na sua empresa? E foi o que aconteceu, porque essa creche que eu trabalhava, ela não era uma creche pública, ela era uma Olha, que creche bacana. privada. E eu, como estudante de educação infantil, eles me aceitaram. Que E tem várias bacana. pessoas que às vezes vão trabalhar também como voluntários em creches, porque são, às vezes, donas de casa, imigrantes que não se sentem tão seguros com o inglês, não têm experiência canadense, vão lá para poder se ambientar com o trabalho. E aí, um adendo é que, assim, quando você faz um college aqui no Canadá, o período do seu college é que vai determinar quanto tempo você pode ficar aqui. Sim. Então, o college de Early Childhood são 12 meses, né? O que eu fiz era um curso intensivo, eram 12 meses. Geralmente é 2 anos, mas o que eu fiz era É, 12 em Moncton meses. tem um de 12 meses. Aí, depois que termina o college de um ano, ela só ganhava um ano PGWP, que é a extensão do visto pra você ficar aqui dentro. Então, você Isso. tem esse um ano pra decidir a sua vida. Ou Pra você trabalhar, pega a pra- residência permanente, ou você vaza. E o PGWP, ele é um tipo de visto, o Post Graduation Work Permit, ele é um visto que você só recebe uma vez na sua vida. Ele não é renovável, ele não é estendível. Mesmo que você se forme, pegue o PGWP e depois você volte para o seu país, venha para cá e estude de novo, você não tem direito a só uma PGWP de vez. novo. É só uma vez na vida, para cada Nossa. pessoa. Daí Pegou o você pegou o PGWP PGWP em e aí? Em Ottawa. Aí comecei a trabalhar nessa creche, né? Como eles me contrataram imediatamente, comecei a trabalhar. Isso foi lá para junho, julho de 2019. Aí chegou 2020 e veio a pandemia. E antes disso, você não tinha nenhum plano de como vou pegar a residência? Até então eu estava trabalhando com o processo provincial de Ontario. Aham. Essa creche ia fazer o processo provincial de Ontario para mim, mas Ontario tava difícil porque como a concentração de imigrantes está em Ontario, que é onde muita fica gente. Toronto, é onde fica Ottawa, é onde fica Grandes as London. grandes Grandes centros, centros London. comerciais, tudo. Então, assim, o número de imigrantes é muito maior do que o número de ofertas que eles têm. Eu já era elegível para o processo provincial de Ontario desde que eu me formei. Mas, tipo, eu lembro que eu tava na creche, eu vi que o processo abriu, era meio-dia. Eu falei, cara, eu vou submeter a aplicação 6 horas quando eu voltar para casa. Já tinha fechado, 4 horas da tarde já tinha De fechado. tanta gente que já tinha aplicado. Exato, porque eles têm um número X de vagas, né, pra oferecer. Isso que o site caiu 2 vezes e ainda assim, 4 horas da Puts. tarde já tinha ido, tinha acabado. Nossa. Mas enfim, a gente estava esperando, como isso nunca tinha acontecido, todo mundo, a maioria das pessoas não conseguiu aplicar, estava numa previsão de abrir de novo. E veio a pandemia. Então, Tragou com a vida de geral. Muita gente. foi um Inclusive tempo. a nossa. Foi um É. tempo muito assustador. Agora, depois que passou, eu posso dizer que teve muitos benefícios para quem ficou aqui, para quem estava aqui naquele momento. Muita gente todo tomou a mundo decisão de ir conseguiu- embora também do país, né? Quem ficou naquela época, durante e logo depois da pandemia, porque o país ficou fechado por quase 2 anos, Sim. né? Então eles trataram e fizeram uma série de políticas especiais por causa da pandemia. Que foi o seu caso. Na verdade, acabou que eu não fui usou, beneficiada né? porque a minha competição diminuiu muito, porque como só estavam fazendo o CIC, que é o Canadian Experience Class, que você tem que trabalhar no Canadá por 1 ano para ser elegível dentro do Express Entry, eles estavam chamando só essa linha, não estavam chamando a galera de fora. Não estavam chamando o Foreign Skilled Workers. Porque o país que estava qualquer fechado. pessoa. Porque aí é o mundo inteiro competindo e isso faz a nota subir. Então, quando só estava a competição interna, basicamente, de alguma forma, se fosse pelo Express Entry ou pelos provinciais especiais que eles fizeram, fizeram uma série de políticas especiais em 2021 que legalizou, deu piar para todo mundo que estava aqui, basicamente. Mas vamos voltar. Calma, que a gente pulou uma parte da história. Claro. Ela estava lá em Ottawa, chegou a pandemia, acabou com tudo, lascou com tudo, não vou conseguir o PR aqui. Isso. E aí? Daí veio a pandemia. Que veio a pandemia e foi a hora que eu perdi, todo mundo foi demitido, né, naquela Aham. época, e veio o que, na época, todo mundo começaram a demitir todo mundo para dar o seguro-desemprego, o Employment Insurance, que depois virou o SERB. Então, cara, vamos demitir todo mundo porque vocês recebem o seguro-desemprego, não fica sem dinheiro. E aí o governo canadense criou o SERB, que foi Um incentivo. o Canadian Emergency, Tipo eu não me lembro o mais. emergencial do Brasil lá. Isso, É. foi tipo o nosso auxílio emergencial. E aí começou a ver março, veio abril,
veio maio, e a gente trancada em casa, né? Só podia sair de casa pra fazer uma caminhada. Aquelas multas pesadíssimas, que podia chegar a $10 mil se Só você comprar fizesse... comida, só pra porque, comprar. ao contrário do Brasil, aqui foi muito fechado. E foi levado a Sim. sério. Aqui né? foi levado a seríssimo a questão da pandemia. A gente Era lembra. realmente multa pra sair na rua. Era realmente quem tava de quarentena, a polícia batia na porta pra ver se tava Máscara, mesmo. tudo. É. Era muito sério, né? Tinha marcas no chão da fila pra entrar no supermercado. E todo número mundo de respeitava. gente. Era. Foram tempos muito, muito incertos. Acho que essa sensação, acho que o principal de imigrar sozinha é essa coisa assim, do não ter um suporte quando Tipo, e agora? você... e agora? Tipo, Como vai ser? ferrou. Sabe? É. Perdão com o F da palavra, mas... E, enfim, aí quando deu essa história toda, a gente sem previsão, ninguém sabia de nada, não tinha como prever nada. O meu visto, o PGWP, ia vencer em outubro, a gente já estava entrando em maio, eu sem trabalho e não tinha um ano de experiência no Canadá ainda. Eu tinha 9 meses de trabalho como Early Childhood Educator quando eu fui demitida. Então eu não era elegível para o Canadian Experience Class. Não tinha pontos Não pro tinha o que Express fazer. Entry. Não tinha 9 points pro Express Entry, enfim. E aí eu, cara, vou contactar os meus amigos pelo Canadá, porque como eu tinha estudado em Winnipeg também, vários dos meus colegas que eu fiz também o Pathway em Winnipeg, eu estudei em escola English International School. Então tinha gente que tinha ido pra tudo que é lugar. Você se conectou com várias pessoas. Todo mundo que eu conhecia ao redor do Canadá, a galera que tinha estudado em 2010 comigo em Vancouver. Nossa. Eu entrei em contato com todo mundo. É o networking, que a gente sempre fala que é importante no Canadá também. E eu tenho uma das minhas ex-colegas de classe em Winnipeg, morava aqui já. Eu entrei em contato com ela e ela me falou do processo de imigração de Yukon, que a partir de um ano que eu tivesse um ano de experiência como Early Childhood, ou se eu não podia ser contratada como psicóloga aqui por causa do conselho, né, profissão regulamentada. Então, com um ano, a empresa podia fazer a minha aplicação, e era só fazer a aplicação, não era sorteio, não era aquela loucura que estava em Ontario. Era mais simples a princípio. Isso. E isso era início de maio. E ela falou comigo, ó, é esse o esquema. E em junho, a cidade tá abrindo. Olha, 1º de junho, o lockdown na cidade vai acabar. Aí eu entrei no Google, daycares em Whitehorse, fiz uma lista Começou de daycare e comecei a mandar e-mails. Aí ninguém tava respondendo os meus e-mails, fui cara de pau, comecei a ligar. Falei, oi, eu sou Liliane, eu sou Early Childhood Educator, quero mudar pra Whitehorse, quero saber se tem uma vaga pra mim. Consegui uma vaga. Olha lá. Quem quer vai atrás, Quem viu? quer vai atrás. Consegui a vaga e aí tinha até uma carta na época que não só o país Canadá estava fechado para estrangeiros, para turistas, mas Yukon fechou as fronteiras para gente dentro do Canadá. Ah, eu lembro disso. Só podia entrar morador de Yukon, quem estava se mudando e tinha que ter uma carta. Eu tive que trazer uma carta do meu empregador dizendo que ele tinha me contratado e que eu ia começar a trabalhar Tal dia, tal tal dia. coisa. E eu ainda tive que fiquei num hotel por 15 dias fazendo Quarentena. isolamento. Quarentena obrigatória. Isso, a fiz gente a quarentena. também. A gente também fez. E aí, mesmo conseguindo casa, ninguém das casas estava me aceitando antes da quarentena. Eu realmente tive que ir para um hotel. Eu falei, você pode vir, mas você pode vir depois que você fizer o seu A isolamento. quarentena. Quando eu consegui o trabalho, eu falei, gente, estou mudando para Yukon. Tinha o meu apartamento em Ottawa, eu chamei as minhas melhores amigas para passar o isolamento comigo, né? Porque elas moravam em quartos também. Eu já tinha o meu apartamento. Falei, então vamos ficar nós 3 aqui. E eu falei, meninas, tenho que ir embora. Aí eu subloquei o meu apartamento para uma dessas amigas que já queria sair do lugar que ela morava. Então eu subloquei para ela, deixei tudo. Meus móveis, as coisas que não couberam no carro, coube no carro e vim embora. E você veio com a cara e com a coragem pra cá. Nunca tinha vindo pra cá? Nunca. Nossa, e como foi a sua sensação de chegar na cidade pela primeira vez? Uma cidade tão pouco falada. Whitehorse. Eu só tinha na minha mente PR. PR. Assim, aquela obstinação. Eu tenho um objetivo e qualquer obstáculo que você põe na minha frente, eu vou atravessar, vou quebrar, vou dar a volta, vou Pode fazer ser o em que for qualquer lugar necessário. do Canadá. Mas- Eu vou atrás. O PR, pra quem tá perdido, vamos falar fora de sigla, é a residência permanente. Então, a partir do momento que você tem a sua residência permanente, você pode ir e vir pro Canadá à vontade. A qualquer Você é residente do país. Então, não Isso. tem mais a história do PGWP, não tem renovação de visto. Você é livre aqui no país. É como se fosse o green card dos Estados Unidos aqui no Canadá. Até questão da faculdade mesmo, a gente passa a pagar como canadense. Isso. Tem algumas vantagens. Isso. A única coisa que basicamente que o PR não faz em relação ao cidadão é votar. A gente só pode votar depois que virar cidadão. E aí chegou em Whitehorse, meu Deus, o que você achou depois de ter morado em Winnipeg, visitado Vancouver, morado em Ottawa? O que você achou de Whitehorse? Lindo. É, É gente, aquele muito lugar bonito. assim que você não cansa de De olhar, olhar. Você fica, meu Deus. e parece uma Meu vilinha, né? Deus. Porque é muito encantadouro, pequenininho, assim.
encantadora, né? Fazer coisas, principalmente muita coisa outdoor. Eu sempre gostei de fazer caminhada, etc. Mas aqui é o lifestyle, é o estilo de vida né? deles. O legal daqui é, tipo, o que você vai fazer do fim de semana? Ah, pô, vamos fazer uma trilha, vamos fazer uma canoa, vamos nadar num lago, vamos explorar um parque de não sei das quantas. Não tem muita dessas atividades de cidade grande, porque aqui não é uma cidade grande. Whitehorse é a maior cidade de Yukon, que tem 35 mil habitantes. A segunda maior cidade é Dawson City, que tem 2 mil habitantes. Meu Nossa. Deus. O território inteiro tá na faixa de 42, 43 mil habitantes. Acho que é uma das coisas, quando eu fiz essa viagem pra cá, quando a gente fala Canadá é o segundo maior país do mundo. Meu Deus, a gente não tem noção, até a hora que você pega o carro, como vocês estão fazendo, e vai cortar esse país. Gente, É muito grande. É muito grande. e mesmo enorme. eu morando, sendo de Brasília, onde a gente fica o nosso pertinho, é fácil dali 40 minutos, É. sabe? Pra que ainda, pra mim, estendeu esse... Ah, quando eu falei com vocês, vai pra coisa aqui pertinho, 1 hora de viagem. A gente, mesmo. 1 hora. 1 hora. Se você quiser até estica Skagway, que é outra hora É outra hora. 2 horas, você faz o rolê, bate e volta. É no mesmo dia. Até tem um amigo meu, um brasileiro, que tá em Dawson agora. Dawson City é 6 horas daqui. Eu falei, pô, não tô fazendo nada no fim de semana. Né, tem umas horas extras que eu tenho que tirar, porque eu recebo em folga, eu não recebo em salário Olha, as minhas olha, horas extras. Pode voar drone aqui? Pode. E aí chegou aqui, tudo lindo, tudo maravilhoso. Vou pegar o PR. Isso. E aí sentei, entrei nessa creche. Eu conquistei um ano que eu tinha 9 meses, né? Quando eu fui demitida, então eu completei 1 ano em setembro. E aí o meu empregador deu a entrada no processo provincial. E aí, como, né, as empresas querem você por mais tempo, tem empregador que é muito bacana, já faz direto pelo... Porque aqui você não recebe os pontos automaticamente. Tem que fazer por dentro do processo do Express Entry, ou você faz pelo processo do chamado paper-based, né? Que não é mais paper, literalmente, mas enfim. A gente fez paper. A gente fez paper. Isso. É que agora você submete online, né? Você faz os uploads online, mas a gente ainda chama de paper-based. E aí o meu empregador não queria para que eu tivesse os 600 pontos do Express Entry e quis fazer pelo paper-based. Eu falei, cara, vai pelo que tiver, o importante é o PR, né? Foco no objetivo. Leva mais ou menos uns 3 meses para sair o provincial. E aí é um contrato tripartite que você assina entre você, o seu empregador e o governo de Yukon. E aí eles te dão a carta onde você vai entrar com paper-based ou ganhar os 600 pontos Que do é como se Express fosse Entry. o Windows provincial. Exato. E aí, no dia que eu assinei esse contrato, 10 horas da manhã, em janeiro de 2021, meio-dia teve o draw do Express Entry e eu fui chamada. Nossa, nem Olha precisou lá. fazer. Aí eu, beleza. É agora, filha. Agora. Eu só quero a residência. Eu lembro que era uma sexta-feira, eu só não submeti, eu já tava com tudo pronto do Express Entry no meu Google Drive, Nossa, escaneado, tudo certinho, as bonitinho. pastinhas. Só esperando. Eu só não apliquei na própria sexta-feira por causa do criminal check da Polícia Federal, que eu precisava traduzir. Que precisa. E como o meu tradutor não trabalha fim de semana, eu tive que esperar até segunda-feira para ele voltar. Então eu já tava com tudo pronto, tudo upload, só esperando Só faltava essa tradução. E aí, terça-feira, eu submeti. E entre chegar no Canadá a primeira vez até o PR foram 3 anos. E 3 anos isso. E aí agora fala um pouquinho sobre a cidade, assim. Que... Aqui na cidade você tá há quanto tempo mesmo? 3. Acabei de fazer 3. 3 anos de Whitehorse. E como que é? Whitehorse te abraçou? Como que é a vida aqui? Comunidade brasileira. Comunidade. A gente percebe, a gente que tá vindo de fora, que tá cruzando o Canadá, a gente percebe que aqui é muito turístico. Sim. Então, como que é um pouco mais da vida de quem mora aqui em Whitehorse? Aqui é o estilo de vida, acho que mais canadense que eu vivi. Assim. Eu fui muito abraçada, todos os lugares onde eu passei, eu fui abraçada como imigrante, mas o fato da comunidade brasileira ser grande, tanto em Winnipeg quanto em Ottawa, facilita muito, né? Porque acaba que a gente se ajuda bastante. Mas eu falo assim, a vida mais canadense, porque aqui, justamente para a comunidade brasileira ser praticamente inexistente, aqui, na verdade, é uma comunidade que está em construção. A gente foi se descobrir 1 semana atrás, que eu descobri que tem 10 brasileiros, 10, 12 brasileiros que moram aqui, e que ninguém nunca tinha se visto. Nossa. E 4 são da mesma família, né? Que foi 12, tinha 4 da mesma família. 4 da mesma família. Né? Então, mas os outros eu conhecia 3 pessoas. Eu conheci o Gabriel, a Carol e a Madeleine, que eu só fui conhecer, tipo, do ano passado pra cá. Então, eu fiquei 2 anos aqui sem conhecer nenhum brasileiro. E olha que a cidade é pequena, né? Não é difícil de se esbarrar. Exato, mas ao mesmo tempo, todo mundo aqui é tão ocupado, porque o Canadá é aquela coisa de todo mundo que... O Canadá, todo mundo te trata bem. Se você precisar de ajuda, você pedir uma informação, mesmo que você não fale inglês, as pessoas vão fazer o possível pra te ajudar. Porém, pra você sair
de um conhecido pra se tornar íntimo, pra virar amigo. amigo, pra frequentar a casa das Esse outro pessoas, próximo passo. é outro passo. E tem É. gente que te considera amigo e mesmo assim não te convida pra ir na casa. É, E te adora. E te adora genuinamente. é verdade. A Sabe? cultura é muito diferente, né? Mas como eu já tinha essa amiga ucraniana aqui, que foi quem me encorajou a vir pra cá, ingressei no grupo de amigos dela. São pessoas, assim, incríveis e também bem multicultural, porque tem nesse meu grupo de amigos canadenses, essa minha amiga ucraniana, tem uma outra amiga minha que é de Singapura, tem 2 Olha, israelenses, Nossa. tem Nossa. uma inglesa. Brasil. Brasil comigo, temos uma First Nation, tem um Olha. canadense branco. E Olha. é muito bacana e eu tenho aprendido muito com eles. E principalmente o meu inglês bombou, Que com massa. né? certeza. E até de expressões, que eu vejo que até o pessoal fala de algumas expressões que eu uso, que elas são bem Yukoners. Aham. E eu só fui perceber depois, É. falando com os meus outros amigos em Ontario ou em Winnipeg. Falei, tipo, o que é essa palavra que eu não conheço? E como que é a questão do mercado de trabalho aqui? Foi muito bom. Nossa, Uhum. profissionalmente, em termos de salário e oportunidades, Tem oportunidade. melhor impossível. Quanto nunca que vi é um o negócio minimum desse. wage aqui? Cara, eu não sei, porque 15 eu nunca e pouco, ganhei né? o mínimo Ó, wage. chique, ó. Eu pareço a soberba, mas eu nunca ganhei o mínimo wage aqui. Sorry. Mas o salário mais baixo que eu tive aqui foram $21. Ah, não, então você já ganhava mais, porque eu acho que aqui não chega, é 16,77 pelo que eu tava vendo. Eu acho que é um O mínimo. 15, Eu vou acho que é uma deixar coisa aqui. assim, eu acho que é 16, 17, eu acho. E o imposto é 5. Imposto é 5, É, né? o imposto é só 5, a gente não tem imposto provincial ou territorial, a gente tem só o federal de 5%. Ah, E a gente ainda ganha uma. Ai, eu não sei como chama, mas a gente ganha um benefício no imposto de renda por morar aqui. Então tem alguns benefícios especiais para moradores do norte e que você basicamente ganha $11 de restituição por dia que você mora em Yukon. Olha, que bacana. mas no geral, assim, é bom pra conseguir trabalho aqui? Sim. Quais seriam os trabalhos mais bem pagos, sei lá? Mais oportunidade, digamos assim? Olha, de uma maneira geral, todas as profissões aqui, elas ganham a mais, porque o próprio território É, já por paga ser a tão mais. Eu ganhava aqui a mesma coisa que eu ganhava em Ontario, eu trabalhava em 2 creches em Ottawa, e uma eu ganhava 17, 18, a outra eu ganhava 21. Então eu cheguei aqui ganhando 21, já cheguei comparado com a mais alta que eu tinha em Ontario. E agora subiu para 26, depois que eu saí da creche com essa história do Express Entry e eu migrei para a área de saúde mental, que é o meu A sua background. Então quando eu cheguei, eu trabalhei nessa creche e procurei um trabalho casual, but mental health worker. Uhum. Então, para eu poder voltar para minha área. Quando eu fui chamada por Express Entry, aí eu pedi um full time nessa empresa. E na época foi até bacana que a minha chefe, ai, que bom que você quer um full time, porque a gente vai expandir, eu quero você como manager. Nossa. Ok. Chama sorte grande. Mas eu acho que no geral aqui é bom por trabalho, justamente pelas pessoas não quererem morar tão longe, tão afastado. Não é todo mundo que quer vir pra cá e tem oportunidade de migrar, então acaba que é um lugar bom pra você vir trabalhar e migrar, né? Sim, é aquela coisa, assusta, muitas pessoas sentem medo do frio, mas é uma coisa que eu acredito, a gente saiu do Brasil e veio pro Canadá. Vai ser frio. Vai ser frio, vai nevar. Entendeu? Vai nevar, nevar. vai ter que limpar neve, vai rolar. Não interessa, sabe? Qual região do Canadá? E aqui eu acho que até por essa forma de você ver que o inverno não te para, a cidade não para, A sabe? vida não para. Aqui o Whitehorse a gente não chega nem a ter alerta pra ficar em casa desde 3 Nossa. anos que eu moro aqui. Acho que o primeiro inverno que eu passei aqui, teve uma tempestade, a primeira tempestade de neve logo quando o inverno começou, eu cheguei em finalzinho de maio e eu acho que novembro, dezembro teve a primeira tempestade de neve, foi a pior dos últimos 50 anos até então. Nossa. Aí meu carro era um Elantra. Downtown eu fiquei atolada 2 vezes na neve, porque foi muita neve. Muita Aquele neve. dia foi muito punk. Mas a cidade não parava. Todo mundo falava, você atolou. Cara, jazinho parava. Via que eu tava atolada, eu parava a caminhonete do lado. Peraí, deixa eu te puxar. Mas é igual falaram pra gente em Moncton, ai, não compre carro hatch ou sedã, porque vocês vão se atolar. Gente, quando tem tempestade de neve, todo mundo atola. 4x4 vai atolar, o hatch, o sedã, vai todo mundo atolar. Quando eu pude, logo depois eu precisei trocar de carro, aí eu já comprei esse meu que eu tenho agora, já é tração nas 4. Mas já ajuda Já bastante. ajuda. Já fiquei atolada com ele também, mas que o faz de Ajuda. tração das 4 ajuda. E o custo de vida aqui na cidade, aluguel, comida, por ser tão longe, ser tão difícil chegar às coisas, como é? Em Whitehorse mesmo, que é a maior cidade, os preços não são tão diferentes. São um pouco mais altos, mas tipo comparado a Vancouver, comparado a Toronto, que são cidades caras. Aluguel é insano de caro.
insano. Por isso que às vezes que eu falo, eu tenho o maior salário da minha vida e ainda eu alugo um quarto, porque eu não consigo sozinha pagar um apartamento. A melhor opção pra mim seria comprar. E como eu ainda não tô muito resolvida se é o melhor momento, até porque eu tô indo embora também. Ela né? tá indo embora de Whitehorse, gente. Ela vai voltar pra Ottawa. Vou. Ou seja, gostou muito de Ottawa, gente. Fica a Gostei, dica. mas deixo muito claro e registrado que eu estou indo embora com o coração muito partido. Porque você, profissionalmente, você cresceu muito aqui, né? Sim. Ganhou experiência, entrou na sua área de novo, né? Sim, eu conquistei inclusive 2 anos de cargo de gerência, quase 3 anos de cargo de gerência no Canadá. Proporcionou muita coisa pra você, Muita. né? E acho que se eu fosse casada, se eu tivesse crianças principalmente, eu não iria embora. Eu queria que você comentasse um pouquinho os motivos que te levam a sair de Whitehorse, principalmente por a gente ter pouco acesso às pessoas que vêm solteiras pra cá, pra que as pessoas que estão planejando vir solteiras entendam o que passa pela cabeça de quem vem sozinho também, sabe? O que eu senti em Whitehorse foi o que a gente chama de cabin fever. A cabin fever não é a mesma coisa que o homesick. O homesick é quando a gente sente aquela saudade de um lar, saudade... que não pode ser voltar pro Brasil, pode ser saudade da nossa família, mas cabin fever não é isso. É você sentir uma solidão por você se sentir muito isolado. Então foi assim que eu comecei a me sentir, apesar de eu ter amigos e amigos incríveis, assim. Esse grupo de amigos que eu te falei são pessoas maravilhosas, mas são pessoas muito mais velhas que eu. Sou a baby, eu tenho 39 anos e eu sou a baby desse baby da grupo. turma. Né? Acho que depois de mim, a não ser que sejam os filhos dos meus amigos, né, que já estão nos seus 20 e poucos anos, todo mundo tá na casa dos seus 50, 60 anos. Nossa. Então, assim, eu me divirto muito. São com eles que eu venho fazer trilha, com eles que eu venho canoar, com eles que eu venho fazer cross-country ski, sabe? Eles que me ensinaram a esquiar. Com eles eu tenho aprendido, assim, por isso que eu falo lá, o melhor Canadian Lifestyle, porque com eles que tiveram a paciência de me ensinar. Porque pra gente, principalmente no inverno, esportes de inverno, não é uma coisa comum pra gente. Que bacana. Né? Então... E assim, você recomendaria o Whitehorse pra quem pensa em vir pro Canadá, ou imigrar, ou enfim, conhecer entrar na cultura canadense? Como seria a sua visão em relação a isso? Com certeza, principalmente quem gosta de outdoor activities, ecoturismo. Se você gosta, você tem esse perfil assim que você adora um mato, você adora uma trilha, você adora um lago pra nadar, você adora explorar locais, sabe? É o ideal. Eu acho que essa cabin fever que eu estou sentindo é porque eu me diverti muito e foram 3 anos assim incríveis. E por isso que eu falo que eu tô com o coração partido. Porque eu gosto, mas esse sentimento de solidão depois de 3 anos ficou muito forte a ponto de comprometer a minha saúde mental. Eu comecei a sentir mais depressão, coisas que eu não sentia mesmo no inverno. Eu nunca senti depressão no inverno, essa coisa da escuridão, essas coisas nunca me afetaram. É solidão mesmo, é de, pô, que eu falei, eu tô solteira, eu quero ir flertar, eu quero ir paquerar, sabe? Ter uma vida pessoal fora do trabalho, porque o fato da cidade ser muito pequena, onde quer que eu vá, eu vou encontrar os meus clientes. Eu trabalho como social worker, então a maioria dos meus clientes são pessoas que estão envolvidas com adicção, em drogas, problemas com álcool, experienciando viver na rua. Então, por ser uma cidade tão pequena, eu vejo eles em todos os lugares. E eles me veem também. Inclusive nos bares. Porque até pelo perfil da cidade, é uma cidade que não tem aquela coisa de classes sociais. Essa coisa não existe. Todo mundo vai em tudo que é lugar. Então, mesmo o restaurante que eu vou sentar, o barzinho, o nightclub onde eu vou frequentar, todo mundo vai. Do bilionário ao homeless. Então, por isso que eu não me sinto confortável nesses lugares, porque o meu trabalho exige uma postura e que quebra a minha relação de confiança com os meus clientes. Sim. Então, por isso, eu não me sinto confortável. Se fosse um trabalho, se eu fosse uma vendedora de loja, se eu trabalhasse numa área mais administrativa, onde, ok, meu trabalho acaba às 18 horas, dane-se o que você pensa de mim depois disso, tudo ótimo. Mas nesse contexto, porque... É uma linha tênue, né? É uma linha muito tênue. E não tem essas coisas, por mais que eu tenha um horário de trabalho, a hora que precisar, alguém que é, principalmente os meus clientes mais diretos, a hora que eles precisarem, eu preciso... Tem que estar lá. Tem que estar lá, tem que fazer o que for necessário. Se eu ver um cliente meu caído na rua ou correndo algum perigo, não sei o quê, eu tenho que intervir, não interessa que eu não estou no meu horário de trabalho. Pelo menos pro programa que eu gerencio. Eu não posso ficar tão alheia. Então, apesar de profissionalmente ser maravilhoso, eu tô assim com dor no coração de
profissionalmente eu estar no meu melhor momento de carreira, de toda a minha vida, incluindo a do Brasil, mas eu tô me colocando em primeiro lugar para eu ir para um lugar um pouco maior onde eu possa ter essa vida pessoal. Se existisse uma cidade grande com, sei lá, 100 mil habitantes a 3 horas daqui, até 6 horas daqui, eu não me mudaria. Porque eu poderia fazer essas coisas que eu tô te falando mesmo e continuar. E continuar fazendo o que eu faço. E assim, se você fosse deixar uma mensagem para quem tá no Brasil ou para quem ainda tá no Canadá buscando a sua residência permanente, buscando o caminho, que mensagem você deixaria? Eu acredito que você é uma pessoa muito guerreira, batalhadora, que não tem medo de arriscar. Que mensagem você poderia deixar pra galera que tá nesse caminho também? Eu fortemente recomendo. O Canadá, ele não é uma vida fácil, mas é uma vida muito boa. Como eu disse antes, é uma decisão que eu jamais me arrependi. Bacana. Eu abdiquei de concurso público, a gente deixa a família para trás, a gente sente muita falta, perde entes queridos no Brasil e principalmente com a questão da pandemia, que ou é muito caro ou a gente não pôde ir por causa da pandemia. Essas coisas acontecem, mas acho que 2 coisas que eu tenho aprendido, eu acho que eu me tornei uma versão melhor de mim mesma com a imigração. Porque justamente essa coisa de me arriscar, de decidir. Evolui, né? Aqui em Yukon, especialmente, de que você vê o quanto que essas questões... Eu já tinha esse pensamento de que status não significa nada, mas aqui mais do que nunca. E é muito legal viver numa comunidade, sabe? Ao mesmo tempo que me deu essa cabin fever, mas eu acho que é uma sociedade que eu acredito que é legal para todo mundo, sabe? Onde a gente... É o bem comum e o comum de todos. Não é o comum só dos que estão próximos a mim ou dos que são semelhantes a mim. Eu pude viver isso com plenitude na minha vida pessoal e no trabalho. Eu acho que é mais o perfil dos amigos que eu tinha, porque gosto de uma socialização maior, que para o Canadá já é mais diferente do Brasil. E aqui em Yukon, as pessoas são sociáveis, mas tipo, eu vejo meus amigos uma vez por mês. E eu não vim pra cá pra ver Netflix todo fim de semana, apesar de eu amar. Entendeu? É legal ficar em casa, mas não todo fim de semana. Não todo fim de semana. Entendeu? Bom, acho que eu queria agradecer a Lili por ter topado conversar com a gente novamente, por ter compartilhado um pouco da sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão do outro lado ali, pensando em vir para o Canadá ou que já estão aqui, estão buscando um caminho de imigrar. Então, assim, uma pessoa guerreira, batalhadora, veio sozinha, lutou, conseguiu chegar na residência permanente e não vai parar de lutar aqui. Então, vai continuar a batalha dela, a trajetória dela. Então, obrigado, Lili, por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Bom, e é isso. A gente vai aproveitar aqui o dia com a Lili. Ela tá mostrando algumas belezas aqui de Yukon pra gente. E obrigada mais uma vez pela sua história inspiradora aí pras pessoas. Espero que vocês gostem. Deixa aqui nos comentários sua mensagem pra Lili, que ela vai adorar ler tudo. E a gente se vê no próximo vídeo, ainda curtindo o Yukon. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário aqui e compartilhe com seu amigo. É isso aí. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @brasileirosaomundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.